Trigonometria do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como o nome diz, ele possui um ângulo reto. Os outros dois ângulos, por sua vez, somam 90 graus, são complementares. Esses dois lados que formam um ângulo de 90 graus, o ângulo reto, nós chamamos de catetos do triângulo retângulo. E esse maior lado, que é oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Mas existe uma denominação especial que relaciona os lados aos seus ângulos. Por exemplo, este lado aqui, nós dizemos que ele é oposto ao ângulo alfa, já que ele não encosta em alfa, ou seja, ele não é um dos lados que forma alfa. Então nós damos a denominação de cateto oposto a alfa. Ao mesmo tempo, esse mesmo cateto, ele é chamado de adjacente a beta, já que ele forma o ângulo beta. Ele é um dos lados que formam o ângulo beta junto com a hipotenusa. Por sua vez, esse outro cateto ele também vai ser ao mesmo tempo o cateto oposto a beta, nesse caso, e ao mesmo tempo o cateto adjacente a alfa. Aqui, o maior lado sempre é a hipotenusa. Bom, uma coisa interessante é que não importa o tamanho do triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo que possui os mesmos ângulos alfa e beta, além do ângulo reto, ele é semelhante. Então, se eu tenho aqui um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta, não importa o tamanho do triângulo. Não importa se ele está aqui, ou até mesmo para cá. Todos esses triângulos retângulos que estão aqui, que possuem os mesmos ângulos alfa e beta, ou seja, aqui eu tenho um triângulo retângulo com ângulos alfa e beta, aqui eu tenho um triângulo retângulo com ângulos alfa e beta, aqui também, aqui esse maior, certo? Como esses triângulos são semelhantes, as razões, ou seja, o resultado das divisões entre esses lados é sempre constante. Ou seja, se eu dividir isso por isso, ou isso por isso, ou isso por isso, e assim por diante, eu vou ter sempre o mesmo resultado, caso eu tenha o mesmo ângulo, sem importar o tamanho do triângulo. Então, sempre que eu identificar um triângulo retângulo com ângulos que eu conheço, e que eu sei o resultado dessas razões, eu posso usar isso para encontrar valores desconhecidos do triângulo. Então, por essas razões serem muito especiais, nós damos nomes a elas. Por exemplo, essa que eu divido o cateto oposto de um ângulo pelo cateto adjacente, aqui no caso do ângulo alfa, nós chamamos de tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? É a razão entre o cateto oposto a alfa pelo cateto adjacente a alfa. Temos um nome especial para ela. Também temos quando dividimos, por exemplo, o cateto oposto de um ângulo pela hipotenusa. A essa razão especial nós damos o nome de seno do ângulo. Então, o seno de um ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto a alfa pela hipotenusa do triângulo retângulo. A terceira razão trigonométrica do triângulo retângulo mais conhecida é o cosseno de um ângulo, quando eu divido o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa do triângulo retângulo. Essas três razões muito conhecidas Então, como descobrir valores de senos, cossenos e tangentes de certos ângulos de antemão? Bom, os mais conhecidos de antemão e que o aluno efetivamente precisa saber são as razões trigonométricas dos ângulos 30, 60 e 45. Esses valores dessas razões surgem do quadrado e do triângulo equilátero. Então, nós temos aqui as razões trigonométricas e as suas inversas.
Então, a razão inversa da tangente, que nós chamamos de cotangente, a razão inversa do seno, que chamamos de cossecante, e a razão inversa do cosseno, que nós chamamos de secante de alfa. Escrevi errado aqui. Secante de alfa. A razão inversa do cosseno. Então, por exemplo, se eu quiser saber de antemão o valor da tangente de 45, usando o quadrado, eu vou perceber que o cateto oposto a 45 graus vale o tamanho do quadrado L. E o cateto adjacente, nesse triângulo retângulo formado pelos lados como cateto e a diagonal do quadrado como hipotenusa, tanto o cateto oposto a 45 quanto o adjacente valem L. Portanto, a tangente de 45 graus vai valer L sobre L, ou seja, vale 1. Mesma coisa nós podemos fazer para descobrir também o seno de 45 graus. Ele vale o cateto oposto a 45 graus, que vale L, pela hipotenusa, que nós sabemos pelo teorema de Pitágoras, que a diagonal do quadrado de lado L é L raiz de 2. Portanto, o cateto oposto a 45 graus vale L, a hipotenusa vale L raiz de 2, cancelando L com L, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, nós chegamos a raiz de 2 sobre 2. Claro que o cosseno de 45 também vai dar o mesmo resultado, já que o cateto adjacente a 45 também vale L, como pode ser visto no quadrado. O cateto oposto é L, o adjacente também. Bom, mesma coisa pode ser feita para se encontrar valores para o seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Portanto, nós temos pelo triângulo equilátero que no ângulo de 60 o cateto oposto vale a altura do triângulo equilátero, que nós também sabemos pelo teorema de Pitágoras, que vale o lado do triângulo equilátero vezes raiz de 3 sobre 2. Portanto, isso pode ser usado no cálculo dessas razões trigonométricas. Então, nós temos o seno de 60 graus, cateto oposto a 60 graus, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é L, como a gente pode ver nesse triângulo retângulo aqui. Cateto oposto a 60 é a altura e a hipotenusa é o lado L. Então, fazendo os devidos cancelamentos, nós chegamos no resultado raiz de 3 sobre 2, que vai ser o mesmo valor do cosseno de 30. E isso é um resultado interessante, que ângulos de um triângulo retângulo, ou seja, são ângulos complementares, 60 e 30, eles somam 90 graus para completar 180 graus na soma dos ângulos do triângulo. Temos 90 aqui, os outros dois têm que somar 90, então eles são complementares. O seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais, já que essa razão, o cateto adjacente a um ângulo, é o cateto oposto ao outro ângulo. Portanto, o seno e o cosseno desses ângulos, alfa e beta, no mesmo triângulo retângulo, são iguais. Além disso, aqui falta a gente ainda encontrar o seno de 30, que vai ser igual ao cosseno de 60, já que eles são complementares, e que nesse caso vai ser L sobre 2 dividido por L, vai dar meio. Isso dá origem àquela famosa tabelinha
das razões trigonométricas, 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Nós temos aqui o seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é o contrário, o de 30 é raiz de 3 sobre 2, o de 45 é igual ao seno de 45, o cosseno de 60 é meio. E a tangente, que faltou nós encontrarmos ali no triângulo retângulo, mas os procedimentos são os mesmos. Nós chegamos em raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bom, nós poderíamos fazer alguns aqui. Por exemplo, a tangente de 60 graus seria o cateto oposto a 60 graus. L raiz de 3 sobre 2, que é a altura daquele triângulo equilátero, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é L sobre 2. Cancelando, nós chegaríamos em raiz de 3 para a tangente de 60. A tangente de 30 graus já seria o cateto oposto a 30 graus, que naquele caso é L sobre 2, pelo cateto adjacente L raiz de 3 sobre 2. Cancelando, nós chegamos em 1 sobre raiz de 3. E racionalizando, nós temos que a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Bom, é isso. Obrigado.